A minha primeira conversa nesse vídeo é com Viviane Chovat. Ela foi minha aluna no ensino médio. Ela fala sobre o diagnóstico do câncer, o tratamento, os enfrentamentos, os desafios e como ela está na atualidade. Vale muito assistir, aprender e se inspirar. E hoje eu tenho o prazer, para não dizer a honra, de receber aqui a Viviane, que lá atrás, depois ela vai contar que ano foi, Vivi, porque eu já esqueci o ano da tua formação. Coisas de Marisa que vai completar, você sabe. Mas que eu pude acompanhar um pouquinho através das aulas de orientação, das atividades, melhor dizendo, de orientação vocacional e profissional do colégio, que ela também frequentou, né? Onde eu atuei, ela era estudante, mas agora o papo é outro. Agora nós vamos conversar a respeito do desafio que ela vivenciou em relação ao diagnóstico, desenvolvimento e tempo atual frente ao câncer. Ela vai contar para vocês um pouquinho como se deu, porque ela gentilmente atendeu a esse meu convite, sabendo que o propósito maior dessa minha iniciativa é ajudar jovens que estão nessa trajetória e muitas vezes sem recursos ou sem apoio mesmo, se sentem deprimidos, isolados, crentes frente a um futuro. E aí me motivou a trazê-la para conversar, bate-papo curto, mas que com certeza vai ser inspirador, motivador e uma referência para todos aí. Não, sem sombra de dúvida. Obrigada. Falando sincera que eu digo isso. Vivi, se apresenta primeiro, diz um pouquinho de você antes da gente adentrar aqui a nossa conversa mais formalmente falando. Obrigada, Marina. É uma honra também estar aqui. Eu sou a Viviane, eu tenho 34 anos, tive o diagnóstico de câncer de mama o ano passado, tem 5, 6 meses. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre ele, como eu reagi no diagnóstico, como eu tenho lidado sobre o tratamento e como seguir daqui para frente, que eu acho que é o mais importante. Perfeito. Vamos na primeira etapa, Vivi, então falar como se deu a confirmação. Quer dizer, entre a descoberta, a confirmação, como se deu, o que é que te levou a perceber essa alteração, qual foi o próximo passo que você deu para poder realmente ter o diagnóstico claro e direcionado e começar a se direcionar para um tratamento. Tá, hoje eu tenho um bebê de 1 ano e 10 meses, mas na época o meu bebezinho tinha 1 ano e 3 meses, eu amamentava. E eu percebi que tinha um seio um pouquinho maior do que o outro. Pensei, tudo bem, o bebê mama mais de um lado do que do outro. Porém, eu comecei a sentir que tinha um carocinho. No início, eu falei, leite empedrado. Mas eu já tive leite empedrado. E doía pra caramba, era totalmente diferente. Falei, peraí, isso aqui não tá normal. Fazia massagem e não melhorava. E aí eu procurei meu ginecologista. Meu ginecologista pediu, primeiramente, um ultrassom de mama. Veio um laudo de BIRADS 2 ou 3, se não me engano. Eu acho que... Desculpa, não vou lembrar essa informação exatamente. Eu lembro que o BIRADS que veio é uma classificação de grau de possibilidade de malignidade. Nessa classificação, significa que eu tinha só que acompanhar de 6 em 6 meses. A hora que ele bateu o olho, ele falou, peraí, eu acho que não é isso não. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir uma biópsia para ter um pouco mais de certeza. Ele ficou em dúvida por conta da imagem. Então, assim, o laudo do laboratório, ele não condiz com a opinião do meu ginecologista. Por isso que é importante também levar para um profissional esse resultado. Fizemos a biópsia. No momento da biópsia, em momento nenhum por falar da palavra câncer, tumor nada, mas a pessoa falou, olha, você já tem um mastologista? Uma pessoa muito nova, o que eu tô vendo aqui, assim, tá uma evolução rápida, então eu vou acelerar o seu resultado para você levar no mastologista. Foi isso, aí em 1 semana, 10 dias saiu o resultado, levei no mastologista e realmente, aí sim, ele falou que se tratava de um carcinoma, de um câncer de mama, e que a gente tinha que fazer alguns outros exames para saber, na verdade, a especificação, o sobrenome desse câncer de mama, porque existem vários tipos, vários tratamentos, então a gente precisa definir exatamente qual que seria o tratamento, qual que seria o danadinho, o nome do tumor. Vivi, como é que se deu o seu emocional entre o diagnóstico e o início direcionado do seu tratamento? Porque é importante que as pessoas também percebam que nós somos, e eu digo nós porque eu tive numa outra condição, depois no finalzinho eu vou citar, a finalidade maior é o foco, não só na sua história, para que jovens também que estejam passando por esse processo possam estar aí mais crentes de que é possível
de que tem as suas nuances, que tem os seus desafios, mas é possível a superação, a convivência e principalmente a postura que a gente tem frente a toda essa linhagem que vem para começar o tratamento, as consequências desse tratamento nos trazem, mas vamos falar um pouquinho do emocional. Esses 10 dias até sair o resultado definitivo da biópsia, a gente ainda fica, não vai ser nada, não vai ser nada. Ele falou, ele não sabia o que estava falando. Enfim, eu lembro exatamente como foi. Estava com meu marido na cama, atualizando toda hora o celular ali pra ver. A hora que eu atualizei, bati o olho. Não caiu a ficha, mas assim, passou um pouquinho, já mandei o laudo pra minha família toda, foi assim que eu contei pra todo mundo. Eu lembro que na primeira semana inteirinha foi difícil, porque hoje em dia, eu não vou ser hipócrita, não, eu também achava isso, câncer, sinônimo de morte. Não é mais, graças a Deus não é mais, mas a gente acha que vai morrer. Meu filho pequenininho, eu falava todo mundo com meu marido, amor, olha, eu vou morrer, mas você vai casar de novo, você vai encontrar alguém que cuide bem do nosso filho. Eu falava pra minha mãe, olha, não deixa ele casar com qualquer pessoa. Se ele casar com qualquer mulher que não cuide do nosso filho, pega a guarda pra você. Enfim, eu comecei a fazer planos pra quando eu fosse embora. E a gente se olhava assim e começava a chorar. Assusta muito no começo, assusta muito. Mas aí a gente começa a pesquisar. Aí começa a ficar uma confusão na cabeça, mas ao mesmo tempo você percebe que tem tratamento, não é mais assim, não é a morte. Você começa a ir nas consultas e principalmente isso, ouvir profissional, não só dar aquela bugada. E o profissional fala que tem tratamento. E eu comecei a ficar ansiosa pra começar o tratamento. Então foi ao contrário. O que eu desci no diagnóstico inicial, a hora que ele falou o que era, como era e como a gente vai tratar, eu fiquei ansiosa pra começar. Eu tava louca pra começar a quimioterapia, pra começar a fazer a cirurgia. Tá bom, tô com câncer? Ok, não vou conseguir mudar isso. Mas então vamos tratar. O que eu tenho que fazer? Vamos lá, porque eu vou conseguir. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Quem fica careca? Nunca careca. Eu sempre tive vontade de mudar o cabelo, mas nunca tive coragem. Então vamos aproveitar a oportunidade. Vamos dar uma de louca. Nunca tive coragem de usar brincão. Vamos começar a usar brincão? Então eu comecei a usar como oportunidade mesmo. Vivi, e eu achei assim, eu que já te acompanho desde muito tempo pelas redes sociais, né, após esse período de conclusão do colégio, o que mais assim realmente me motivou esse convite é você colocar a sua verdade, é a sua espontaneidade, é não reservar e não ter medo e colocar na condição de superação e de disponibilidade de compartilhar coisas tão delicadas e íntimas numa rede social. Porque a gente vê tanta banalidade na rede social, ou às vezes até dramas que não acrescentam, e a sua verdade e sua espontaneidade não foram só convincentes, eram valorosas, os seus testemunhos, o seu compartilhar de cada dia. Que esses testemunhos, como você está fazendo comigo agora, e que você colocou na sua página, é riquíssimo, é precioso, e eu não estou jogando confete, não, porque eu também tinha uma trajetória confete. Então, como pessoa adulta, eu sei o quanto foi difícil. Você é uma jovem, como falou, com um filhinho lindo, maravilhoso, que eu vou deixar depois, se ela me autorizar, uma imagem. A edição, você escolhe, me manda, vamos ficar, aquilo é uma graça, quer dizer, o início de uma vida de formação, uma família tão bonita, e com essa condição, será que para tudo isso agora? Cadê as respostas para tudo isso? E aí, Vivi, o primeiro passo do tratamento, quer dizer, já definido o direcionamento da cirurgia, depois a entrada da quimioterapia e as raças. Faz um compilado resumido. Comece isso, por favor. Tá, então foi super importante esses exames adicionais para saber o tipo, o subtipo do câncer, o sobrenome do câncer, descobrir que o meu câncer, ele é motivado pelo hormônio feminino. Então, assim, o tratamento tem que ser baseado em baixar esses hormônios. Isso o médico deixou bem claro desde o começo. Então, desde o começo eu entrei numa menopausa precoce, não tem menstruação, não tenho nada, todas as consequências da menopausa. E isso é muito legal também falar, eu acho muito importante a gente conversar. Para mim, funciona realmente como uma terapia. Muita gente fala, mas você não tem vergonha? Não. É muito importante a gente conversar sobre isso e se abrir, justamente pra gente se informar. Informação é tudo, principalmente quando a gente tá com medo. Então, voltando, fiz esse diagnóstico, é hormônio, eu nem sabia que tinha essa questão dos hormônios. Entrei nessa menopausa precoce, eu já havia parado de tomar anticoncepcional, tinha pensado em voltar, mas médico não. Tudo foi baseado no tratamento, tamanho do nódulo e no tipo dele. Então, como o meu era pequenininho, era recente, porém estágio 3, ou seja,
estágio super avançado, super agressivo, eu tive que primeiro fazer a cirurgia. Graças a Deus não tive que fazer uma mastectomia total, foi só um pedacinho mesmo. Depois eu fui para quimioterapia, foram 6 sessões de quimioterapia branca. Existe diferença de quimioterapia branca, vermelha, também existem vários tipos que eu não sabia, vários efeitos colaterais diferentes, então só que tem indicação de cada uma. Enfim, são remédios diferentes. Quimioterapia, a gente fica deitadinha recebendo a medicação na veia. Cada um também tem uma diferença entre pausas durante, né, essas aplicações. Uma hora de 15 dias, 21 dias. Depois disso, é o estágio que eu estou hoje. A gente deu uma pausa, agora a gente vai para uma radioterapia, direto raio ali na incidência direto de endotinotumor, para acabar com qualquer tipo de vestígio que tenha talvez ficado. Eu vou fazer 16 sessões de radioterapia, são todos os dias, exceto o feriado e finais de semana. Durante essas radioterapias e ao longo de 5 a 10 anos, isso vai ser estudado depois novamente, eu vou tomar oralmente uma medicação, uma pílulazinha, voltar a espalhar para outros órgãos também, que vai ser o uso do anastrozol. E também uma medicação, também tem efeito colateral. O estágio talvez que eu esteja hoje é me preparar para isso. Eu entender que assim, tudo bem, eu já tirei o câncer, já fiz a quimioterapia, mas ao longo da minha vida, eu vou ter que continuar tratando isso e ele sempre vai me acompanhar. E tudo bem, eu estou viva, eu estou aqui e eu aprendi muita coisa com esse danadinho. E esse continuar é fundamental, ter essa visão de continuidade da sua vida. E que isso que você falou é real e é importante que as pessoas entendam. Uma vez desse desenvolvimento, ele vai acompanhar como ocorre comigo e com o envelhecimento. A gente tem outras nuances, outro posicionamento, mas câncer não pode ser de forma nenhuma um presságio de morte iminente, mas sim de empenho, de fé e de saber que dentro de tudo isso a gente pode tirar um aprendizado que vai não só nos favorecer, mas as pessoas que estão no nosso entorno, nossos familiares, nossos filhos. Principalmente, sim. E isso vai se integrando naquilo que eu falei de início. Qual que é o meu propósito? Sofrer ou continuar a enfrentar? Qual é o sentido da vida? Estar aqui passageiro frente a dramas e sofrimentos? Ou então, com essa resiliência, enfrentar e tirar o melhor de tudo isso? Porque Vivi, você sempre foi uma menina bonita, mas você a gente percebe na expressão, toda vez que você está lá nas redes fazendo alguma consideração, como você está aqui. E isso é vida, isso é luz, sim, isso é prêmio. E é fundamental que a gente tenha esse esclarecimento, essa lucidez. E hoje, como é que você está em termos do seu cotidiano? A sua vida, trabalho, continuou? Conta um pouquinho dentro desse cenário. Tá, eu vou ser muito sincera. O tratamento inteiro são altos e baixos. Eu tô bem hoje, mas eu não estive de manhã, eu não estive ontem. Então sobe, desce. Eu sei o que eu quero da minha vida hoje, eu não sei o que eu quero amanhã. Então, muito importante também, e eu passei por isso, é a gente entender que o corpo precisa de tratamento. Por que não a mente também precisa de tratamento? Também faço acompanhamento com psicóloga. Felizmente ou infelizmente, durante o tratamento, tive que pedir ajuda com um psiquiatra. Então, também tomo um remédio para começar a ansiedade, depois passou por um nível de depressão. Agora para dormir, porque o remédio de depressão me dá insônia. Eu sou um pouco contra, mas ao mesmo tempo eu tento entender que é uma fase. Eu preciso disso, é uma fase e tá tudo bem. Daqui a pouco vai ser outra fase, talvez eu não preciso mais, tá tudo bem. Assim que eu descobri o câncer, eu vou levando do jeito que eu consigo, do jeito que meu corpo consegue. Como eu presto serviço, eu não tive que parar totalmente com o trabalho. Então eu consigo. Só da semana da quimioterapia seguinte eu não trabalhava, mas nas outras semanas eu trabalhava normalmente. Então eu continuo trabalhando, faço esse acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra. Você citou essa questão de rede de apoio. Eu acho que é o mais importante, assim, o que mais me deixou triste, além do diagnóstico do câncer, é fazer minha mãe, meu marido, meu pai, minha família passar por isso. Eu fico imaginando eu como mãe agora, e meu filho passando por um câncer, de cortar o coração, é querer tirar com a mão que tá no seu filho e colocar em você pra você sentir. Mas é uma coisa muito bonita que alguém me falou, e Deus só manda pra você o que você aguenta.
E graças a Deus que foi em mim, na minha família. Porque não é aprendizado só pra mim, é um aprendizado pra todos que estão ao meu redor. E se Deus mandou pra mim é porque eu sou capaz. E graças a Deus foi pra mim, porque eu vou dar conta. Fisicamente eu sou forte. E graças a Deus que é na minha família, porque emocionalmente eles são fortes. Então eles estão conseguindo me dar esse apoio. E é muito importante dar apoio pra quem também está passando por isso. Não como a pessoa que tem câncer, mas quem tá dando o apoio. Dá apoio pra quem dá apoio. É muito importante. Às vezes muitas pessoas deixaram de falar comigo, com a minha mãe, porque não sabiam o que falar. Não precisa às vezes nem falar nada. É pra mim, é estar presente, é dar um abraço. Tá precisando de alguma coisa? Então hoje eu tô mais nessa parte emocional, emotiva, tentando sintetizar tudo dentro de mim. Tudo bem, tô quase finalizando o tratamento, que isso vai me trazer algumas consequências, mas eu preciso passar por isso, então vou passar de uma melhor forma possível. É tratando mais essa questão emocional. Fundamental você mencionar, Vivi, porque a rede de apoio, o aprendizado, o acolhimento, espontâneo, que nem sempre são com palavras, muitas vezes é só escuta, porque a gente não quer respostas, é que a gente precisa falar, porque ao falar também a gente está não só tendo uma liberação, mas um esclarecimento até desse desafio que é viver, que poderia ocorrer de uma outra maneira, de uma outra forma. Quantas pessoas são acometidas de outros tipos de doença, ou têm grandes perdas, como ocorreu agora no período da pandemia, perdas de entes, perdas materiais. Sim, os desafios nunca vão cessar na vida da gente. Mas como é importante posturas como você e essa verdade, eu penso que pelos anos, não só como profissional que sou, mas como pessoa, e também vivenciei isso, e no primeiro momento preferi me resguardar, me fechei, principalmente numa vida adulta, quando eu tive que fazer uma interrupção de todos os planos que eu tinha, num momento importante, já com filhos mais encaminhados. Mas quando eu fui para a rede e resolvi colocar minha verdade como você fez, aliviou. E aí eu tive mais força, mais coragem, mais apoio para poder caminhar e vencer. Você não vai ser vitoriosa, eu tenho certeza, porque além de assim, o Papai do Céu é muito generoso com a gente. Não é possível que a gente passe despercebido com tamanha experiência como a sua. Então, minha querida, eu só tenho a agradecer você ter dedicado esse tempo comigo. Imagina, né? Você, de forma nenhuma, deixe de acreditar. Toda a sua trajetória, ela é muito significativa, não só para você, para as pessoas que estão no seu entorno. E você vai ser uma referência hoje, amanhã e sempre para o seu filhotinho. E uma referência que vai fazê-lo para que mãe eu tenho. E eu fui muito bem escolhido para estar no cerne dessa família. Então, assim, tenha muito renovado essa esperança. Conte com o meu apoio, com o apoio das pessoas que vão estar te vendo. Coloque a sua verdade, cada vez mais expresse isso. Isso vai te ajudar, vai te ajudar. E essa energia, unida com todos esses profissionais competentes que te atendem, mais o apoio da sua família, vão fazer com que você supere e que você viva nesse paralelo com a certeza de que você tem um propósito maior, que ele está sendo cumprido dignamente e que o sentido da vida é isso, é a gente viver desafios e a gente superar e a gente escrever a nossa história. E por que não colocar isso no papel? Não precisa se tornar uma formada escritora, mas bote aí e deixe legados a cada etapa. Não que você vai findar em momento nenhum, porque a gente finda todos os dias, cada dia é um dia novo, cada dia a gente morre um pouquinho e renasce de novo, não é isso? Sim. Mas o grande barato é que a gente entenda que, poxa, essa vida tem coisas preciosíssimas e a maior de todas é o amor que você recebe pelas pessoas. Receba o meu carinho, o meu respeito, a minha emoção também, porque eu sinto que você tá aqui, né? Chora, não chora. Obrigada, isso faz muita diferença. De uma lágrima por tristeza, é uma lágrima por emoção, isso sim, não tem preço. Gratidão imensa. Deixa uma última palavrinha aqui para as pessoas que ou estão passando ou ficam meio desapercebidas.
do que é que você hoje tem certeza e o que é que você falaria para a gente encerrar? Para quem tá passando, para quem não tá passando, enfim. Se você não se sente segura, se você não se sente confortável, se você não... Peça ajuda, converse sobre, se abra. Não fique trancado. Você pode... Eu percebo que com câncer, eu estou ajudando muitas pessoas me ajudam, mas eu também estou ajudando muitas pessoas. Então a gente não sabe quem a gente está deixando de ajudar por se trancar. E qualquer adversidade que você tenha na vida, use como oportunidade. Para quê? A gente não sabe, mas explore ao máximo, sugue ao máximo o seu momento. Seja ruim, seja bom. Tente enxergar sempre os dois lados. A pessoa me perguntou, define uma palavra o câncer da sua vida. Foi essa, oportunidade. Do que a gente não sabe, sou aberta a tudo. Então, vamos atrás e vamos viver. Vamos viver. E viver um dia por vez, né, Gigi? Sim. Dia por vez, aprendendo, sabendo que, como você disse, ocorrerão momentos mais difíceis, mais críticos, mas que a gente pode e deve continuar, e principalmente com toda essa rede de apoio que você tem, porque você é merecedora, minha querida, e é especial e preciosa. Beijo enorme no seu coração. Então, você também. Continuar te seguindo e continuar te convidando em outras oportunidades. Então, por favor, pode chamar que eu tô aqui. Beijo grande, um beijo no seu filhotinho, e a gente vai se encontrar em outros momentos. Obrigada, Vivi. Com Deus. Tchau. Até. Tchau. Depoimento a seguir é de Soraya Célia Gonçalves, ela é minha cunhada. Cuidou do seu marido Carlos a partir do diagnóstico do câncer até a partida dele. Teve ainda o desafio da maternidade com 2 crianças, uma de 11 e de 5 anos que ela vai contar. Uma ação brava, valorosa e muito digna, que vale acompanhar, assistir e aprender mais. Soraya, conta pra gente um pouco como é que foi o desafio, primeiro, do diagnóstico, né, do Carlos. Carlos é o esposo da Soraya. E, aliás, meus cunhados e ela aqui gentilmente cedeu um tempo dela para dar esse depoimento que é tão rico. E depois eu digo por que eu insisti para que ela viesse fazer parte desse vídeo. Do diagnóstico do Carlos, e aí você pode mencionar qual foi o tipo, né, de câncer detectado. Deste momento e depois de todo aquele desenvolvimento até a partida dele, como é que foi o seu desafio? Porque você esteve presente o tempo todo, você esteve mais do que só apoio, né? Você esteve cuidando. E você esteve lá bravamente, e isso com 2 filhos na época. Você pode depois citar a idade que estava o Pedro e a Ana, e até a passagem dele final. Como é que foi essa curta trajetória para você? Oi, Marisa, eu jamais deixei um médico falar pro cara. O diagnóstico do cara foi eu que dei para ele. Eu falei pro médico que eu saberia conversar com o cara. Que não tem problema nenhum. Então, o diagnóstico dele foi eu que dei. Nunca deixei médico passar diagnóstico para ele. Eu chegava para ele, eu perguntava pro médico lá, eu perguntei pro doutor como tinha sido a cirurgia dele, onde estava aparentemente, na época estava tudo bem, ele ainda estava andando, era cadeirante quando ele fez a cirurgia de 7h30, né? Aí eu olhei pro doutor Bruno, quando ele veio dar todo o aparato de como foi a cirurgia, né? Aí eu falei, o que o senhor viu? Não, Soraya, mas a cirurgia foi legal. Eu falei, o que o senhor viu? Não, Soraya, mas eu falei assim, doutor, eu sou bióloga, eu sei que o senhor viu. O que o senhor viu? É câncer ou não? Só pra perguntar aí. Aí ele olhou pra mim, você é bióloga?
Eu falei, isso é câncer, Soraya. Eu falei, é só isso que eu quero saber, que é eu que vou contar pra ele, não eu vou contar pra ele. Então, eu cheguei pro Carlos, eu contei pra ele e falei, ó, nós estamos aqui, nós estamos juntos, nós vamos lutar juntos. Você não tá sozinho, entendeu? É eu, você, nós sempre trilhamos o caminho, nós vamos trilhar esse caminho junto agora, sem medo. Aí foi a cirurgia, ocorreu tudo bem, eles iam descobrir que tipo que era, que até então não sabia, só que em menos de 15 dias voltou e paralisou ele da tireoide, veio no mesmo lugar que estava, na tireoide, e paralisou. E foi um diagnóstico um pouquinho demorado, porque eles não conseguiam achar as células. Eles tiveram que fazer biópsia novamente. Aí que veio para mim o carcinoma todo, de pulmão, menor do que um grão de arroz, pulmão primário, e o único lugar que aislou de todo o corpo foi a tireoide. Então, nessa época, a minha irmã veio buscar os meus filhos, porque eu não tinha condição, Pedro para completar 11 anos, a Ana para completar 5 anos. Eu teria que sair da minha casa, eu não tinha mais casa, eu tive que morar com a minha sogra na época, entendeu? Porque era o único lugar que ia dançar a cadeira de rodas. Então, eu entreguei meu filho para minha irmã, porque durante todo esse tempo, a minha entrega sempre foi para Deus. E quando a minha irmã estava para mim, eu só falei para Deus, pai, ela tem que tomar como filho agora. Ela não pode ser como tia. Aí, quando ela entrou, que ela chegou na minha casa, ela falou, eu quero conversar com você no quarto. Eu falei, o quê? Aí eu entrei no quarto com ela e falei assim, ó, você lembra aquilo que nós combinamos lá no passado? Que quando uma tivesse problema, que a gente ia abraçar a outra, então hoje eu não tô levando sobrinho. Ela falou assim, eu tô levando filho. Então, nesse momento, eu vi minha oração dele. O que eu tinha falado com Deus, ela veio e me respondeu. Então eu pude ter a oportunidade aí de me dedicar ao Carlos. Eu saberia que, apesar de tudo, eu nunca vou preencher essa brecha que ficou na lacuna dos meus filhos, ter saído de pé, entendeu? Mas era isso que o pai queria. O Carlos também. Soraya, eu que acompanhei, né? Porque como eu disse no início da gravação, nós fazemos parte da mesma família. Soraya é minha cunhada e o Carlos, meu cunhado falecido, irmão mais novo do meu marido. O que foi assim pra gente um susto, mas foi também eu à distância, uma observância da sua ação brava, da sua ação digna, da sua ação fervorosa, né, e fiel a esse compromisso até a última etapa. E aí eu te perguntaria, na conclusão da etapa dele, quando realmente ele faleceu, como é que você estava? Como é que você... A tristeza, claro, sempre vai existir, porque é um elo, né? É uma aliança no casamento, principalmente como foi de vocês. Mas qual foi o seu sentimento? Como é que você conseguiu estabelecer a continuidade a partir dessa finalização? Olha, mãe, quando o Carlos faleceu, foi eu que tirei todos os sinais vitais dele, que avisei que ele tinha acabado de falecer, não foi ninguém. Então, fui lá e avisei a equipe médica. E eles vieram, eles ficaram, você é louca? Ele não morreu, não sei o quê. Eu falei, então vai ver. Aí eles vieram e verificaram. Quando eles verificaram, daí um tempo eles me chamaram, olha, é verdade isso. Aí eles falaram pra mim, Soraya, durante 45 dias que você esteve dentro desse hospital, em nenhum momento nós encontramos chorando, nem você nem o Carlos. Sempre sorrindo, sempre brincando. Você deu um exemplo pra nós do que é o que você fala. Deus vive. Então, eu estava em paz. Senso de missão cumprida. Eu estava tranquila. Quem me viu no dia, viu que eu estava tranquila. Porque é o senso de missão. Deus me deu, eu ainda falei, Senhor, por ele agora eu não era mais, que ele já está guardadinho para ti, para amanhã da ressurreição. Agora oro por os meus filhos, vida vai seguir, porque o Senhor que me trouxe até aqui, o Senhor vai me guardar até o final, sem medo de viver. Porque eu sempre falo que vida é para ser vivida, é presente de Deus, não é para ficar sendo chorada, lamentada. E aí, o que te manteve depois dessa despedida? Porque aí você tinha que retornar que a sua missão e ao seu papel de mãe, e agora duplamente, porque como você mesmo disse agora na sua fala, nada vai substituir aquela lacuna, aquela falta que ocorreu, né? Mesmo porque pai e mãe, né, são a base, a essência da gente.
Como é que você fez para retomar essa caminhada e de lá conseguir muito bem conduzir com todos os desafios a educação desses 2 jovens que estão aí, 2 adultos hoje? Eu combinei com a minha irmã que ninguém ia contar para os meus filhos que o pai faleceu. Essa responsabilidade era minha, não era dela. No dia, a palavra era acontecer. Eu liguei para ela de manhã cedo e falei, aconteceu. Aí ela já entendeu. Falei, não fala nada, isso é um problema meu. Então, eu fiz a cerimônia fúnebre do Carlos, domingo, e na terça-feira eu já viajei para encontrar os meus filhos. Quando chegou na quarta de manhã, eles acordaram, a minha irmã falou para eles, sua mãe tá aí. Eu sempre chegava meia-noite. Sua mãe tá aí. Falei, mãe, mas a mãe teve semana. Veio resolver um problema de documentos. Aí eu, então tá bem. Aí correram tudo lá no quarto, né? Mãe chegou, então tudo eles vieram no quarto. Aí eu falei pra eles, tudo bem, filho? Tudo? Vocês lembram da última vez que a gente conversou, que nós estávamos juntos, fizemos uma ligação com o pai, que o papai tava cansado? É mesmo, aí o pai tava tão... O pai achou melhor ele descansar. Aí o Pedro olhou pra mim e falou assim, então, pai, não viu, mãe? Isso mesmo, faleceu no domingo, mas nós estamos aqui e nós vamos ficar juntos. É a nossa família. O Deus que guardou seu pai está guardando eu e vocês agora. Vamos orar? Aí eu ajoelhei e abracei ele. E ali nós oramos, ali nós pedimos força e estamos nessa caminhada até hoje, entendeu? Sabendo que a nossa família é incompleta. Falta essa parte. Como diz, saudade é amor que fica. Então a saudade vai ficar sempre. Até você aponta. Soraya, aí com toda essa trajetória, né, porque a educação, veja a idade, né, que ela mencionou das crianças, 11, 5 anos, quer dizer, quanto? Hoje o Pedro está com que idade mesmo, Soraya, e a Ana? 9 anos, 23. Então imaginem aí a trajetória dessa mulher forte, resiliente, brava, persistente e muito fiel, né? Fiel não só à missão, mas fiel a Deus no crer, né? No crer, no prosseguir, no estabelecer esse vínculo, essa manutenção da família, que isso é tão importante. E aí, passado um período bastante aí trabalhoso em relação à vida, você teve esse diagnóstico. Você se deparou e está num processo de tratamento. Fala um pouquinho como se deu isso agora, Soraya, nessa etapa para você. Foram 3 diagnósticos de câncer que eu já tive na minha vida. Eu tirei um câncer de pele de 15 pontos em 2012. Em 2016 eu descobri tireoide com metástase, né? Do lado esquerdo fiz de tireoide, tirei tireoide. E agora, né, mais recente, o ano passado, eu descobri o câncer de mama. Aí retirei toda a mama esquerda, fiz 16 sessões de quimioterapia, sendo 4 vermelha e 12 branca, e 25 rádios. Em todo momento, eu nunca deixei. Eu sempre trago os meus filhos e falo para eles, a história do seu pai é uma, a minha história é outra. Não misture as 2 histórias. Pode ficar sossegado, entendeu? Porque Deus está cuidando, sempre repetir. Deus está cuidando, Ele prometeu, Ele vai cuidar até o final. O que vai ser? Não sei. Não sei, não fico perguntando. Eu falo que o meu milagre é hoje. Eu tô vivo, tô conversando com você, então meu milagre é hoje. O amanhã é dele. Então eu aproveito o dia que Ele me deu, entendeu? Não fico procurando culpados, porque não existe assim. Eu vou culpar meus filhos. Eu vou culpar a morte do meu marido. Eu vou culpar não sei o quê. Ninguém é culpado. Deus não é culpado. Aí eu peço, entendeu? Essa é a verdade. Eu não sou diferente de ninguém que tá nesse mundo. Eu não sou. Então eu vou sofrer. É que nem me perguntaram na época do Carlos, da minha mãe. Nossa, você sofreu? Eu não. Quem teve a dor do câncer foi o Carlos. Fui eu. Eu sofri. Eu só estava do lado cuidando. Hoje eu sei o que é uma quimioterapia. Hoje eu sei o que é uma radioterapia. Essa é a verdade. Hoje eu posso contar, entendeu? Mas naquela época eu não podia. E hoje eu falo, passei, vou passar. Estou aqui para dizer, siga em frente, porque ainda há um futuro para mim. Aí, exatamente esse é o ponto, Soraya. O que é que você diz para as pessoas que se deparam? E hoje a gente tem uma esfera bem distinta, né, de pessoas sendo acometidas nesse desenvolvimento. Crianças sempre existiram, mas agora há um acréscimo.
crianças, jovens, adolescentes, jovens um pouco mais maduros, adultos nas mais diversas idades e os idosos, que aí a gente sabe que pela trajetória de vida, outras comorbidades, favorece também. Nesse meio todo, como é que você está agora e que mensagem você deixaria para essas pessoas nessa conclusão do nosso bate-papo? Porque isso é um bate-papo, pessoal, com o objetivo de motivar você que está numa trajetória do câncer ou não, de continuar, de enfrentar, de não desistir. Você deixaria? Primeira coisa, não tenha medo de diagnóstico e nem fica procurando, isso e aquilo, pesquisando um monte. Então você vai ficar doido. Deixa o seu médico falar, deixa o seu médico tratar, isso é problema dele. O seu é viver. Não deixe um diagnóstico te matar antes do tempo. Essa é a verdade. Então, meu conselho é, viva. Vida é presente. Deus nos deu presente. Então, viva. Vai fazer a sua quimioterapia, vai fazer a sua rádio. Eu fazia da quimio do Caio um dia de piquenique. Eu fazia da minha quimio também num dia de piquenique. Na hora que eu saía, eu comprava uma coisinha diferente para me comer. É meu dia de piquenique, eu falava, entendeu? Eu converso com o pessoal da ONCO, hoje mesmo mexi por lá. Então, eles falam, você nunca chegou aqui para fazer estressada aí. Não, eu tenho sempre ser resistente, brincando. Eu fui lá e mandei passar a máquina zero no meu cabelo. Eu que zerei o cabelo do meu marido. Então, é isso, não tenha medo, sem medo, enfrente a vida com leveza, entendeu? Aí você vai criar até mais imunidade. Aí vocês entendem agora por que, da minha insistência de tê-la aqui participando deste vídeo que tem esse objetivo maior, de mostrar um caminho, de despertar, que às vezes por questões muito pequenas, nós entregamos, nós desistimos, nós nos desesperamos. Nós ficamos procurando os culpados, como a Soraya falou, os porquês, por que eu, por que fui acometido, por que não o outro, né? Então, por que não nos tornarmos aí modelos também, como a Soraya? E de muito, eu sempre, mesmo à distância, não conseguimos nos relacionar tanto, estivemos recentemente, aí, felizmente, depois de um longo período de pandemia e de todos, esses acontecimentos, sem poder conviver no dia a dia. Mas assim, saiba que de sempre, a minha admiração, meu respeito por toda a trajetória que você teve junto ao Carlos, o cuidado, a educação, o leme que você tomou de forma digna, de forma brava, e com esse quesito que ela colocou de bom humor, de persistência, de leveza, eu presenciei, eu vi, eu sabia. Então isso não é conto só preparado para essa edição. Então vamos pegar todos esses depoimentos e aplicar isso de uma forma digna, de uma forma, como foi dito aqui, mais leve, encarando e persistindo, e principalmente colocando Deus na base de tudo, né, Soraya? Eu acho que essa é a minha crença. A gente respeita a crença de cada um, entendeu? Eu passei a minha crença, onde eu deponho a minha fé. A minha fé eu deponho e deposito sem medo. Eu não fico com receio de pegar de volta. Não, eu me jogo e deixo ele cuidando. Ele prometeu cuidar, é isso que eu acredito. Ele prometeu cuidar, entendeu? Eu não vou te responder, nunca vou responder pra ninguém por que fulano morreu, porque o Carlos teve que morrer. Essa resposta eu não tenho. Um dia que eu encontrar com ele, ele vai falar, levei ele mais cedo porque ele precisava, mas eu nunca deixei de cuidar de você. Então eu não vou responder coisa que eu não tenho. Eu respondo aqui, eu tô vivendo por porque a vida ele me deu de presente. Eu jamais posso me retrair. E eu tô aqui para abençoar. Eu fui abençoado, eu quero abençoar. É isso, é uma troca. Estamos sempre sendo amparados, né? Quanto nós acabamos não valorizando todo esse amparo que vem. E só se atendo àquela coisa dolorosa, deprimente, difícil, e que leva, às vezes até um adiantar no processo de tanta negatividade, de tanta ação contrária à vida, que é a morte. Então vamos promover mais a vida e vamos, enquanto aqui estivermos, sermos isso, exemplos positivos, singelos, mas absolutos do que é o viver. E por que é que estamos nessa vida, né, Soraya? Não estamos aqui de passagem banal.
A vida é fugaz, mas a gente não está nessa condição. Então, gratidão imensa, viu? Por ser dedicado esse depoimento. E todas as pessoas que assistiram, vão assistir pelas minhas redes ou nos momentos que eu sou chamada para fazer alguma palestra, principalmente nos ambientes hospitalares que eu tenho circulado tanto também, tenha certeza que você vai ser um destaque a ser considerado dentre os outros convidados que eu tenho nessa edição. Muito, muito obrigada. Um beijo no coração e Deus o tempo todo aí com vocês. Amém. Que agradeço. Eu também te represento. Eu falo de você, tá? Para todo mundo. Da sua trajetória. Estamos fortes, estamos unidas. Eu quero fazer leitura de um curto capítulo que está no meu primeiro livro, O Conversa com o Tempo, que muitos pensavam de início que fosse uma autobiografia. Tem muito de mim, tem passagens, diversas reflexões, Falo também sobre a minha trajetória do câncer, que já vem de muito. 2 edições, da minha satisfação, pela generosidade das pessoas e por uma autora desconhecida e uma publicação independente, com muitos apoiadores, permitiram que chegasse esse conteúdo para enriquecer, para motivar, para inspirar as pessoas. E sempre com textos curtos, são crônicas, onde as pessoas podem ler de forma livre o fim, o meio, o começo, aquele título e despertar ao folhear o livro. E eu quero finalizar com essa breve leitura do capítulo da página 133 do meu livro, que eu intitulei A Fênix. Faz-me renascer sempre, porque eu sou um sonho que no final nunca morre. Um sonho que se tem sempre acordado. Um querer que, mesmo adormecido, se transforma e se consome. E aos poucos, definitivamente, consome e nunca, absolutamente nunca some. Renovam-se sempre as esperanças. Renova-se todos os meus sentidos. Renovam-se todas as minhas cores, as minhas possibilidades e os meus sorrisos. Renova-se tudo que tenho dentro de mim. Renova-se principalmente as minhas asas e o meu brilho sem fim. Dá-me a morte para que tenha mais vida. Dá-me as lágrimas para que possa salgar meus lábios doces. Tira-me o ar para que eu consiga de fato respirar. Tira-me todo o céu para que eu possa cada vez mais voar. Tira-me toda a coragem para que de abismos eu possa me lançar. E queima-me na fogueira mais forte para que eu possa virar cinzas e para que o vento da tempestade me espalhe. Espalhar sempre a motivação de continuar, de enfrentar, de resistir, não pela eternidade da vida terrena ou desse momento carnal, mas que possamos entender que o sentido pleno desta vida é estar, realizar, prosseguir. E mesmo nessa nova etapa em que eu me encontro, e terei várias ainda pela frente, pelo desenvolvimento que a ciência me explica e me prepara, eu me mantenho com fé no Criador, que eu intitulo Deus, e respeito a todos os grupos religiosos. Mas eu professo a minha fé através da prática da oração, onde eu me conecto com Deus, não só para pedir a força e iluminação, mas para que Ele estabeleça qual é o caminho que eu devo seguir, de que maneira eu posso seguir. E aí eu vou na ação. Então eu desejo a todos vocês muita oração, muita esperança, em continuidade, buscando ajuda, não só informação, mas integrando e estando sempre conectado com um bem maior, para que possamos superar, para que possamos nessa caminhada espalhar as sementes da esperança. E nesta finalização deste capítulo que eu li, é bem interessante, porque eu escrevi o seguinte: abre o meu coração para que eu possa ir embora e estar livre das sombras.
palavras abre o meu coração para as histórias em tantos mundos, para virar lenda, para que eu possa me transformar num conto de amor desconhecido e inimaginável, para que eu me transforme no conto de amor desconhecido, mas dentro de um silêncio profundo, no campo de todas as batalhas. E será assim para sempre. Sempre em mim, sempre dentro de mim e também também para todos aqueles que amam. Porque mesmo sendo lenda, mesmo sendo poesia morta de amor, mesmo sendo queimado e tendo virado cinzas, e como cinzas esteja espalhada pelo mundo, eu nunca morro, eu renasço sempre. Porque acima da dor, acima das lágrimas, acima das tempestades, acima da terrível fogueira, acima das cinzas, estou eu, a Fênix plena. Um beijo no coração e até breve. No vídeo a seguir, o meu depoimento sobre a minha nova etapa de enfrentamento com o câncer, um sarcoma lombar. Quando eu fiz o lançamento do meu primeiro livro, Conversa com o Tempo, muitos me questionaram se seria um livro falando sobre a minha trajetória com o câncer. E não foi esse o objetivo, mas eu dediquei 4 capítulos para falar e para que as pessoas não só soubessem um pouco da minha trajetória, como se deu e de que maneira se deu, mas também para despertar uma reflexão e uma orientação. É o objetivo na totalidade desta minha obra. Num capítulo, eu busquei contar, sob o título Quase 2 décadas de luta, um pouco de como se deu isso, indo lá para os primórdios de 1988 até a conclusão dessas quase 2 décadas. E aí eu dediquei a várias pessoas que, como eu, tiveram que ser muito mais do que fortes. Elas tiveram que enfrentar uma realidade e num conceito passado que atual, até nessa conversa que eu tive com a Viviane, ela mesma, como jovem, afirmou, quando se recebe esse diagnóstico, que se pensa que estamos com uma sentença de morte. E é muito difícil, naquele momento, a gente ter um outro olhar a não ser este. E como foi falado nessa conversa com a Viviane, o quanto é importante a rede de apoio, o quanto é importante nós falarmos a respeito e nos tornarmos pontes de orientação, referências de que é possível superar, de que não podemos desistir, mas principalmente de como proceder diante disso. Para as pessoas mais jovens como ela, ou eu, que já numa idade adulta tive desde o primeiro diagnóstico até as etapas do meu amadurecimento e das evoluções que se deram. Eu gosto muito de registrar imagens, porque as imagens contam histórias e me ajudam a fazer um acervo para que no momento oportuno eu possa escrever e possa colaborar, ajudar as pessoas com essas reflexões, com toda essa trajetória diante daquilo que eu vivenciei. Essa imagem, que depois eu vou pedir na edição que seja digitalizada, agora com um pouco de reflexo e brilho, talvez não tenha tanta nitidez, é a comprovação de uma etapa bastante dolorosa para mim, que se deu a mais aguda no ano de 2003. Eu vivenciei, e num outro capítulo eu falo sobre isso, sobre o preconceito e as reações que nos chegam. Preconceito diante do desconhecido, de que temos que manter a distância, porque é contagioso, pode nos atingir e causar um mal, ou daquelas reações de penalização, quando na verdade nós precisamos de um apoio, de acolhimento e de calor, e não de rejeição ou de vitimização. Isso eu falo também, porque muitas vezes as próprias famílias não sabem como lidar. E eu dediquei um capítulo inteiro falando de qual seria o melhor caminho, de que maneira ocorreu isso comigo. Falo da importância, sim, de fazer parte de um grupo religioso ou de expressar a sua fé para que a sua recuperação se dê. Hoje, a ciência mais do que comprova o quanto nós não podemos desligar e desmembrar a nossa realidade, o nosso momento atual de um plano maior. O universo, Deus,
da forma que nós entendemos que a partir dele fomos presenteados com a vida. E se temos desafios, também temos caminhos de superação. E aí eu dediquei mais um capítulo falando sobre a cura, dizendo inclusive que quando nós descobrimos a doença de início, quando temos atenção para a nossa saúde e para comportamentos que não são adequados para manter a nossa vida saudável, o nosso corpo, assim como a nossa mente, faz com que a gente se torne responsável, mas que a gente também invista nesse caminho melhorado ou para prevenir e evitar essa estrada dolorosa do câncer ou de outras doenças. Assim como o enfrentamento quando estivermos diante dela, fazendo parte da nossa vida, da nossa história. E aí eu conto um pouquinho por quê. Buscar ter uma vida normal, como a Viviane falou, nem todos os dias serão iguais. Em alguns momentos melhores e outros piores, mas que com a rede de apoio que vem não só da nossa família, nosso núcleo familiar mais próximo e possível, mas das pessoas amigas e de outras mais distantes, farão com que a gente promova a vida. E um amigo que fez uma referência, um depoimento dentro desse capítulo da cura, e eu quero ler para vocês. É um registro importante para mim. E sempre que eu busco, que eu me sinto frágil, mais abalada diante das etapas, porque com o envelhecimento, o câncer que faz parte do sistema já desenvolvido, né, de cada um, e como a Viviane também colocou, o desenvolvimento dele vai vir em etapas diversas da vida. Ele escreveu para mim na conclusão desse capítulo sobre a cura: enfrentar e vencer o câncer tantas vezes. Marisa, você é uma guerreira. Estamos acostumados a ouvir essa palavra guerreira ser aplicada a qualquer um que demonstre coragem em algum momento da sua vida. Marisa, você continua demonstrando coragem uma vez, outra vez, e quantas vezes mais o câncer aparecer. Ela vai derrubar um monstro e não vai desistir, fazendo referência a mim. Não importa que os golpes causem feridas profundas, que as feridas sangrem, que se perca um abraço, que a espada caia no chão, ela sempre encontra uma outra forma de continuar a luta. Não importa vencer, importa lutar e continuar. Isso escrito por um amigo muito querido, o Roberto Santos, que eu tenho, além de admiração, uma gratidão imensa. E alguém que me conheceu na adolescência e a amizade perdurou e perdura até os dias atuais. Eu não podia deixar de tê-lo aqui participando, ainda que fosse de um texto singelo como esse que eu li. Falo também das limitações. O quanto é importante exatamente o que a Viviane falou, a rede de apoio. Que nós, mesmo que não sejamos familiares ou amigos, podemos estender para as pessoas que estão vivendo dificuldades, desafios principalmente voltados para questões de saúde, tão sérias e muitas vezes graves, seja com câncer, seja derivado de qualquer outra comorbidade ou anomalia que venha se suceder na vida. E isso, uma referência a crianças, a jovens, a adultos, a idosos. A gente tem que saber o que pode, o que não pode estar, e de como a gente vai realizar. A gente precisa da disciplina, sim. A gente vai ter que seguir regras, ou seja para prevenir ou para tratar. E ter regras que eu estabeleci para mim mesma foi o alicerce de que eu estou doente, sim, mas eu posso ser uma doente saudável e quero continuar assim. Falei também num outro capítulo sobre a aceitação, que é o processo mais difícil, de você vir com questionamentos de: será que eu mesma causei, permiti essa doença ser desenvolvida em mim? E aí não existe esse negócio de que eu tô pagando por alguma coisa que eu fiz em outras vidas. Eu tô doente, pronto. Deus não castiga, Deus é bom. Deus não quer que as pessoas sofram. Então, vamos parar de achar que a culpa é sua por estar doente. Isso não tem lógica. Há tantas pessoas que fazem mal e não acontece nada com elas, não é? A gente entrar na posição de coitadismo
Se tornar uma vítima é o primeiro passo mais fácil e uma zona de conforto. Diferente disso, você enfrentar, buscar ajuda e apoio para se direcionar ao equilíbrio, por que não dizer cura, ou viver, aprender a viver de forma que a ação se faça cada vez mais parceira no processo de recuperação ou de equilíbrio daquela doença pela qual nós fomos submetidas. Eu desenvolvi a escrita. Além da minha formação e habilidades dentro da educação e da comunicação, essa comunicação me fez enriquecer, me fez passar e principalmente a valorizar cada momento da minha vida sã. Ter atitudes positivas faz diferença? Claro que faz. Um capítulo eu dediquei a isso também. Por quê? Porque a gente precisa realmente se direcionar. A vida vai ser dura? Claro, em vários momentos. Existem milagres? Claro que existem. O avanço da ciência, a possibilidade de você estabelecer uma conexão divina que vai te encher o quê? De coisas boas e ajudar na recuperação ou no equilíbrio para que a sua continuidade se dê com mais qualidade. E aí eu falo de que é importante a gente ouvir a Deus, é importante a gente reverenciar. Muito obrigado a todas aquelas pessoas, sejam os médicos profissionais, as pessoas que nos amparam, que nos ajudam, que nos apoiam. É muito importante colocar de verdade no nosso cerne de que a gente não vai desistir e que não vai ser essas atitudes adversas que vão nos enfraquecer, que é possível sim vencer e ser capaz disso, porque você é cercado de pessoas do bem que estão aliadas a você para a recuperação, o equilíbrio e a cura. E que não seja esse adoecimento físico o adoecer da nossa alma. Que a força máxima que Deus permite que haja dentro de mim me promova e me dê aí o direcionamento necessário para permanecer, não eternamente nessa vida, porque ninguém assim o fará. Algumas pessoas terão uma vida mais alongada, outras não. E não só pelos acontecimentos voltados para a saúde, ou como no caso nessa nossa conversa direcionado para o câncer. De que é importante a gente viver um dia de cada vez. É importante a gente agradecer a oportunidade de estar sendo tratado, acolhida, e que caminhar firme e desenvolver outros objetivos além daqueles que estão focados para o tratamento é importante. Se eu não estivesse realizando os trabalhos que eu realizo hoje na incontinuidade, através dessas mídias agora, através dos meus livros, onde eu busco não ensinar, mas trocar, criar para cada um a possibilidade de refletir, de entender, aprender e caminhar para soluções que realmente tragam paz de espírito, a continuidade, principalmente o sentido de aqui estar. Falei neste livro do poder do renascimento. A gente tem ali a mitologia falando da fênix, aquela que é dizimada, né, pelas chamas e que ressurge. E assim, cada vez que nós ressurgimos de um momento difícil, seja pela saúde, seja por um desafio qualquer que a vida nos colocou, o que nós conseguimos? Conseguimos inspirar pessoas, nós conseguimos não só nos motivar, mas motivar a outros e viver o verdadeiro avanço e um crescimento, não só como pessoa ou profissional, mas como ser fraterno, ser que compartilha, ser que edifica, que honra e que tem um propósito maior. Fazer-se renascer, ainda que hajam dores, lágrimas, tempestades, fogueiras, cinzas, mas que podemos, sim, o universo do mundo paralelo, que é quando você está num processo de tratamento dentro do ambiente hospitalar, e escrever sobre o inevitável, que pode vir a ser uma nova etapa de enfrentamento da saúde, e que reverenciar o estar aqui e agora, podendo realizar esse trabalho, compartilhar através da minha obra, que já me eterniza para esta novas e futuras gerações. Para outros direcionamentos, tais qual o propósito desse segundo livro, onde o conteúdo diverso traz o leitor para escrever comigo, para se olhar para dentro,
para se auxiliar, se amparar, se acolher. Homens e mulheres podem e devem vir, embora ele tenha toda essa caracterização bem feminina, é um guia que vai proporcionar não só reflexões, mas ações dentro do seu universo, do seu dia a dia. E eu encerro compartilhando com vocês uma nova etapa, um novo enfrentamento da minha saúde. Há cerca de alguns meses foi confirmada, através do contínuo acompanhamento que eu tenho, um novo foco, novo desenvolvimento do câncer através de um tumor bem sensível que se dá na posição lombar, próxima entre a coluna e a estruturação que nós temos para nos mantermos de pé. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu tenho estatura alta. E desta vez não é possível a intervenção cirúrgica. O alinhamento é qualidade de vida, amenizar as dores, por vezes são bastante agudas, é um sarcoma lombar. Eu estou fazendo aplicações locais para diminuir e também para amenizar as dores. E confesso que, ao invés de gastar tempo buscando respostas ou me penalizando ou me enraivecendo com outros em outros momentos, eu busco nas minhas realizações a continuidade. Continuidade de quê? Eu tenho um legado como mulher, como mãe, como filha, como profissional dentro da educação e que comunica isso hoje através das conversas com as pessoas que eu trago nas redes sociais, com ações como essa, para falar da minha verdade. Não falar da minha dor, mas de um enfrentamento que eu faço com a maior dignidade. E estabeleço essa força em Deus, com Deus, em primeiro lugar, base de tudo. Para mim, Marisa. Através da rede de apoio, sejam os meus familiares, amigos mais íntimos e outros que eu vou fazendo ao longo da minha caminhada. De outras pessoas que acabam se contribuindo para o bem nessa minha trajetória. A minha terapeuta atual e outras que estiveram durante toda essa minha trajetória me ajudando a me manter e sustentar emocionalmente. Como a Viviane falou, não é fácil e muitas vezes a gente precisa da intervenção médica através de medicações para poder aliviar o processo tanto de angústia, de sofrimento, de depressão ou o aceleramento através da ansiedade e que não temos que nos envergonhar disso, muito, muito pelo contrário. Então, hoje a minha verdade é, estou enfrentando uma nova etapa do câncer. Sim, mas com muito mais preparo, com muito mais coragem e continuando a realizar o meu trabalho. Trabalho esse que eu direciono através das minhas aulas, dos eventos que eu promovo, das palestras que eu realizo, das mentorias, todas, dos livros que eu escrevo. Estou agora no 3º livro, que vai falar justamente sobre as nossas origens, ancestralidades, para que possa cada vez mais edificar e honrar, fazer parte de um sistema maior que vem das nossas famílias, das nossas histórias. Mas principalmente, de novo, inspirando, motivando e sendo referência não só para a minha história, mas de outras pessoas que ali estarão compartilhando isso no meu novo trabalho literário, que acredito até o final deste ano de 2023 estará disponível para aquisição de quem quiser assim fazer. Vou continuar no enfrentamento, estou assim muito bem assistida, um centro de referência como é o Hospital das Clínicas em São Paulo, os profissionais, alguns que já me acompanham há anos e outros que vão sendo renovados nessa trajetória, aos meus familiares, estão aí e tem momentos muito difíceis que as crises, elas vêm no sentido do medo, no sentido da tristeza, da raiva, da dor, mas que eu busco me reerguer através do meu trabalho, do compromisso que eu estabeleço em cada realização que eu faço, das pessoas cooperativas que se aproximam, que eu convido, que fazem parte, para cada vez mais irradiar o quê? Não só o saber, mas o sentir, e um sentir do bem, para o bem e pelo bem. Então, nessa minha trajetória, como disse o Dr. Fernando para mim recentemente, faremos de tudo, enquanto cientistas, enquanto médicos, para dar o melhor da qualidade nesses próximos anos que virão. Até mencionou um número, que eu não vou falar aqui, porque eu acho que nada finda. Vai findar quando for o período de conclusão da minha missão e do meu compromisso nessa vida. Hoje, depois de toda essa trajetória e com esse apoio incrível que eu tenho das pessoas,
pessoas e dos profissionais que me assistem e das etapas vencidas e dos grandes desafios de dor, de perdas, de percalços. Falamos também há pouco, através desse depoimento da Viviane, eu posso garantir para vocês, com muita dignidade, com muita clareza e com uma intenção muito definida quanto ao meu propósito de estar compartilhando isso com vocês, é que eu vou continuar. E saibam que eu estou ativa no meu canal do YouTube, o Vidas em Continuidade, e que eu precisei interromper durante um período, até pelos compromissos e pela estruturação modesta que eu tenho, precisei me limitar. E lógico, existe um rompante aí entre vida pessoal e outras situações que impedem que a gente possa ter uma ação tão presente, mas que vocês podem e devem acompanhar. Muito rica em não só informações, orientações, despertares, saberes, referências e reverências. E é assim que eu vou continuar e vou enfrentar de uma forma digna essa nova etapa da minha saúde. Estou sob excelentes cuidados. A minha rede de apoio sempre se amplia, porque são pessoas incríveis, além dos meus familiares, em primeiro lugar, que me dão esse acolhimento com muito carinho. Estenda isso também vocês. Em algum momento possam passar ou estar próximo a alguém que esteja passando. Ofereçam escuta, ofereçam o acolhimento, ofereçam as suas preces e orações. Mas estejam ligados, acima de tudo, que nada é e será em vão e que há um propósito maior. E isso simbolicamente resume o que é que nós estamos fazendo nessa vida, porque nela estamos, porque ocorre e para que ocorre essas e outras situações das quais nós vivenciamos ou somos surpreendidos, mas que podemos e devemos continuar com dignidade, esperança, com fé, principalmente com muito aquecimento e amor, coração, para compartilhar e para receber. Gratidão.